Porque tem tantas coisas por aí, né, que diz, ai, o que é tomar o nome do Senhor, Deus em vão aí? O que é? Ai, deu uma topada aqui. Ai, meu Deus, não tem nada a ver com isso aí. Não tem nada a ver com isso aí. Primeiro, se nós falar o nome do Eterno o dia todo, Senhor, o Senhor é santo, meu Deus, Senhor me guarda, meu Deus, Senhor me guarda, Pai, meu Deus, Senhor me guarda. Não tem problema nenhum com isso. Não tem problema nenhum, porque você está andando com ele. Não tem problema nenhum você está falando o nome dele durante o dia todo. Não tem problema, isso não é tomar o nome de Deus em vão, não. Tomar o nome de Deus em vão, registradão mesmo. Sabe o que é? É você se batizar, ser uma nova criatura e viver na podridão do pecado de novo, na mentirada, na safadeza, na promiscuidade por aí afora. Aí sabe o que acontece? Quando você é batizado, você toma o nome de quem? Quando você é batizado. E o que o pastor fala para você? Ó? Eis que eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E aí afoga a criatura na água. E quando é o quê? Submerge a criatura na água. Quando é desafogado da água, sabe o que acontece? Quando é emergido da água, o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Aí vai viver na putaria, na vagabundagem por aí, prostituição e por aí vai. Dá pra você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Gravou bem o que é no profundo mesmo. Tomar o nome do Senhor teu Deus em vão? É isso aí. Aceitar Cristo como teu Salvador. Pegou o nome dele. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, ó, só tomou o nome dele em vão mesmo, porque saiu, ó, vendo na mentirada, na promiscuidade por aí afora, na vagabundagem, tudo que não presta. Tomou o nome do Senhor em vão, já era e acabou. Se vê nessa prática. Vamos ver aqui? Para nós dar um passo adiante aqui, ó. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusesse diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os diante de mim e saiam. Dá para você ver o tamanho do problema? E o Senhor não quer assunto mesmo, não. Quando o Senhor fala assim, eu não ouço, não atendo a pecadores, nós somos melhor do que Saul, nós somos melhor do que aquele povo todo diante também que se perdeu ali com o Jeremias ali. Vamos ver aqui se perderam ou não? Vamos ver aqui, para vocês verem como é que a banda toca. Vamos aqui? Olha o que aqui, ó, verso 2 aqui, ó. Quando te perguntarem, para onde iremos? Diz-lhes assim diz o Senhor, o que é para a morte, para a morte. O que é para a espada. O que é para a fome. E o que é para o cativeiro, para o cativeiro. Sentença total e já era e acabou. Morreram ou não morreram? Hã? E aí, esse povo aqui, que morreram perdido lá, lançam diante de mim, saiam, que eu não quero nem assunto com essa laia, com essas tranqueiras. E era quem esse povo aqui? Filhos de Abraão, que se rebelaram contra o Eterno. Agora me diz, nós que somos filhos do nosso pai Abraão pela fé, se viver na prática do pecado, desdenhando do Eterno, você acha que nós vamos ser salvos? Hã? E esse povo aqui todo que se perdeu? Todos eles que se perdeu, lembra? Nadab e Abiú, que levaram fogo estranho lá para a tenda da congregação. Não conta, não? Imagine Arão que não vai ver os filhos dele. Só vai ver os filhos dele ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. Imagine para você ver o tamanho do problema que é. Desperta tu que dorme, porque a vida espiritual, ela não é brincadeira. Isso aqui não é terror. Lembra que eu estou sempre falando aqui, ó. Quando eu era ninitão, pequenão, buchudão, mas também não exagera, né, Gaspar? Também ficar botando a mão também com uns 10 metros lá para dizer que tu era buchudão assim também. Lembra? Quando eu era ninitão, de novo, Gaspar, vai botar a mão lá, bota a mão para lá mesmo. Quando eu era ninitão, buchudão, lembra que eu tô sempre falando aqui também. Ó, os crentezão da minha época era como, ó? Só na tranquila, ó. Não era com medo, não. Era com amor e temor, e mais, e tremor. Eu não posso vacilar porque o Satanás está me rodeando dia e noite e dia. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Aí, ó, só na tranquila, ó. Aí, foi passando geração após gerações, Satanás cada vez mais usando, né, os filhos, as travas por aí afora, porque se você vê por aí afora hoje, possivelmente, jovem, você que tem os teus pais que é crente, talvez nem fala de Cristo para ti. E a vocês, pais, que tem os filhos que é crente, talvez nem fala de Cristo para você. E aí sabe o que acontece? É tudo que Satanás quer.
que vocês não conversam sobre Cristo dentro da casa de vocês. Sabe por quê? Porque o desejo dele é que todos vocês sejam assadão com ele, que isso aí esteja repreende da nossa vida para a honra e glória de Deus, que não foi à toa que você caiu aqui nesse vídeo. Aí sabe o que acontece hoje? Eu vivo debaixo da graça. Ó, eu vivo debaixo da graça. Rapaz, negócio de ficar me santificando, de não sei o quê, isso, aquilo, outro. Mas rapaz, Cristo morreu no madeiro por mim, eu vivo debaixo da graça. Aí sabe o que acontece numa dessa? Sem vigilância total. Aí vive numa mentirinha aqui, numa mentirinha ali, não sei o que, isso, aquilo, outro, pega o telefone, né? Viu aí o vídeo aí passado, sim ou não? Aí pega o telefone com a safadeza aqui, com não sei o que aqui, isso, aquilo, outro. E aí sabe o que que acontece, ó? E o The Great One Dragon tá só ali, ó. Morre, bichão, do jeitão que tu tá, ó. Tu tá dançando aí, mas eu é que tô batendo tamborzão aqui pra ti, ó. Dorme aí, ó. Dorme, dorme. Dorme do jeitão que tu tá aí, ó. Que é bom que tu não acorda mais. Dorme, dorme. Fica aí, fica. Morre. Ele tá só assim, ó. Por quê? Porque você tá vivendo do jeito que ele quer. Ou seja, vamos aqui até jogar isso no passado, porque você estava vivendo do jeito que ele queria que isso seja repreendido da tua vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos salvos exclusivamente pela graça, sem mérito nenhum. Sem mérito nenhum. Mas se nós não mantermos a nossa salvação cotidiana, no nosso dia a dia, do nosso deitar, o nosso levantar, colocando Cristo em primeiro lugar, viver na prática do pecado, está sendo filhão de Satanásão e acabou e ponto final. E não é por aí que a banda toca. Nunca se compare com o ladrão da cruz, nunca. Porque o ladrão da cruz, um foi salvo e o outro foi perdido. Ninguém quase não fala do outro que foi perdido por aí afora, sim ou não? Pegou a fita ou não pegou a fita? Pegou, eu sei que pegou. Pegou a fita ou não pegou, para a honra e glória de Deus? Dá para você ver o tamanho do problema? Aí hoje não. Taranã. Ó, crentezão por aí afora, ó, até tá no rebolechão, ó. No Rádio Fly por aí afora, e ó, pá, cantando músicas oferecidas aos demônios. Aí um hino não canta nem a pau, né? Um hino não canta nem a pau. Um hino não canta. Mas as músicas do mundão, ó, chega e faz assim, ó, tac, 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 tac. Aí sabe o que que acontece? Ele tá só ali, ó. Enquanto você tá fazendo isso aqui, ó, pá, ele não perde o gingado. Ele tá, ó, batendo tamborzão aqui, ó. Tu vai rodeando pra cá e ele vai no teu piseiro, ó. Só, ó. Pá, vai, bichão, vai. Vai, eu quero que tu dá um infarto. Vai, eu quero que tu dá um infarto. Eu quero que tu morre, que tu dá uma parada cardíaca. Vai. Vai, isso, aquilo, outro mesmo. Pronto. Isso, aquilo, outro. É isso que ele quer. Porque ele, lembra, 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para tragar, para devorar mesmo. Enquanto o nosso eterno, como ele é mansão, humildão, ó, Apocalipse, capítulo 3, verso 20, ó, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E a porta de quê? Do coração. Já o adversário, ele não está nem aí para nada. Lembra que ele não está nem aí para... Ele já está julgado e condenado. Quanto mais pessoas ele puder arrastar com ele para o fogão e enxofre que está preparado para ele, para os anjos dele, para ele é lucro, porque ele já está julgado e condenado. E lembrando, cada dia que passa é um dia menos para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cada dia que passa é um dia menos para nós pregar. Cada dia que passa é um dia menos para nós nos santificar. Cada dia que passa é um dia mais para o adversário trabalhar, para Cristo voltar. Bota assim tudo num pacote só. E lembrando, nós não sabemos que nós vamos dormir e amanhecer com os olhos pá! Nós não sabemos. Vai ser um infarto, uma parada cardíaca, não sei o que e tal, isso, aquilo, outro. Aí, resumindo o ladrãozão da cruzona, né? Voltando aqui. Aí sabe o que acontece? Do ladrão que se perdeu, ninguém fala, mas nós temos vídeo aí no canal falando sobre isso por aí afora. Nós falamos, né? Nós da seita do sétimo dia, sabe por quê? Porque o nosso desejo é que ninguém se perca. Mas está escrito, poucos vão se salvar. Mas, quanto mais se ajuntar conosco, quanto mais se ajuntar conosco, quanto mais se salvar, é o desejo do nosso coração que nós estaremos todos na eternidade.
Porque só hoje, na atualidade, nós temos o quê? 7 bilhões e alguma coisa de habitantes em todo o globo terrestre. Pode ser que venha até mais, até Cristo voltar. Mas quer que eu te diga uma coisa? Pouquinho vão se salvar. Já imaginou desses 7 bilhões, só 2 bilhões se salvar? Ou apenas 1 bilhão? Porque lembra o que a palavra do nosso Pai fala? Mateus capítulo 24, verso 22. Se não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, tais dias foram abreviados. Ninguém, sabe o que é? Ninguém se salvaria. Ninguém. Quem falou foi o próprio Cristo. Sabe por quê? E ó, Mateus capítulo 7, verso 13 ao 14. Entrai pela porta estreita, largai a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Olha o verso 14, como é bem bonito, ó. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Dá para você ver o tamanho do problema? E aí sabe qual é o interesse de Satanás em tudo isso, dessa porcaria aqui, ó? É que o desejo dele é que ninguém chegasse ao pleno conhecimento da verdade. Que ninguém chegasse, que o mundo todo fosse desobediente igual ele foi, porque ele é o pai da desobediência. Ele é que é o pai do pecado, toda porcariada. E aí, ó, ficou essa malignidade rodando por aí afora, sabe? Que nós vamos voltar no lado da cruz. Não esqueci não, calma. O negócio aqui não é assim não, vamos lá, ó. Aí sabe o que acontece? Olha nos meus olhos aqui, ó. Hoje nós estamos vendo essa malignidade por aí afora. Eu vivo no tempo da graça, não preciso guardar lei, nem mandamento, nem nada, porque Cristo me comprou, Cristo me remiu e me purificou de todo pecado. E quando você começa a procurar entrar no profundo, vem cá, tu pode viver desonrando teu pai e tua mãe? Tu pode bater nos outros por aí afora, matar e roubar, destruir, desejar a mulher do próximo, por aí vai, adorar a imagem de escultura, por aí afora? Dá pra... Não, porque é pecado, mas Cristo já te comprou? Cristo não já te purificou de todo pecado? Tá vendo como é que cai em contradição? Quando bate de frente com o evangelho eterno, bate de frente com a verdade, sabe por quê? Porque Satanás, ele é sagaz e é tudo que ele quer, que o povo, todo mundo, em todo o globo terrestre, vivesse aí, ó, desapercebido na prática do pecado, ainda que se batizou, ressurgiu das águas, uma nova criatura, vê na prática do pecado, é tudo que ele quer. Por isso que ele parou de estar fazendo o quê, ó? Lembra da Santa Inquisição, que ali de Santa não foi nada ali, ó? Matando mesmo nossos pais, ele quanto mais ele matava, mais nascia ali, mais aparecia pessoas ali para morrer pelo nome de Cristo. E aí sabe o que acontece? Ele mudou de ideia e abriu templos e templos por aí afora. Aí, ó, botou o tronão dele lá dentro, joga a lei do Eterno por terra, joga a lei do Eterno por terra, por quê? Porque ele sabe que o pecado não é ruim o pecado? Fala para mim se é ruim o pecado. O pecado não é ruim, não. O pecado ele é muito bom. Agora, as consequências do pecado, se morrer na prática do pecado, já era. Aí sabe o que acontece? Botou o tronão dele por aí, assim, um bocado de tempo por aí afora. Acham que estão adorando a Cristo e estão adorando a quem? Ao próprio Lúcifer. Fala de Cristo, fala de Deus e não sei o que, isso, aquilo, outro. Aí sabe o que acontece? Pegaram a prática zona. Olha aí, ó. 1 João capítulo 4, verso 1, o que diz? Ó? 1 João capítulo 4, verso 1. Sabe o que a palavra do nosso Pai fala para nós? 1 João capítulo 4, verso 1. Amados, não deis créditos a qualquer espírito. Antes provai se os espíritos procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Aí, ó, no capítulo 2, olha o que eles pegam, no verso 2. 1 João, capítulo 4, verso 2, ó. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Aí eles falam assim, lógico. Até o catolicismo fala que Cristo veio em carne. Por quê? Porque é a artimanha de Satanás. Tudo que ele fez para enganar o povo. Pergunta para um padre, para qualquer um da igreja católica, por aí afora, todos os movimentos, sabe o que vão dizer? Por uma boca só. Não, Cristo veio em carne, pronto, acabou. Porque essa é a artimanha de Satanás, fazer com que tudo parece que é de Deus, e na verdade, só parece. Mas toda adoração está fazendo o quê? Está sendo para quê? Para o diabão. E quando você fala da lei do Eterno, dos princípios do Eterno, lançam tudo por terra. Não, mas Cristo veio em carne.
Cristo vem em carne. Pode perguntar para o catolicismo, romano, por aí vai, para qualquer um por aí afora. Dá para você ver o tamanho do problema, aqueles, né, que crê mesmo, né, que Jesus Cristo veio aqui como catolicismo, por aí vai, outras denominações, porque tem denominação que não acredita, nem os judeus, muitos judeus por aí não acreditam que Cristo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca. E aí, quantas horas o ladrão da cruz, os dois passaram lá pendurados? Nós não sabemos quantas horas, mas vamos aqui entrar aqui agora. Lembra que eu falei que ia falar? Aí sabe o que acontece? Só fala do que se salvou. Aí, mas no último suspiro, o ladrão da cruz se salvou. Olha aí, ele nem precisou se batizar. Me diz uma coisa, ali foi um evento único primeiro, para te deixar bem ciente. Primeiro, eu vou te fazer uma pergunta. Você está pendurado na cruz? Você está pendurado no madeiro? Ah, não está não, né? Pois é. Me diz uma coisa aqui. Você acha que Cristo vai vir de novo para ser pendurado no madeiro? Com um ladrão, a mão do lado direito dele e outro da esquerda dele? De jeito nenhum. E quer que eu diga uma coisa? Tinha como ele descer dali para se batizar? Não, né? Sabe o que acontece? A decisão tem que ser tomada hoje, porque o amanhã não nos pertence. Sabe o que a palavra do nosso Pai fala para nós? Um se salvou. E o outro, por que não foi salvo? O outro também passou lá. Passou lá. Tanto é que Cristo, na Bíblia, registrado na Bíblia, Cristo morreu primeiro do que eles. Cristo morreu primeiro do que eles. E aí sabe o que acontece? Os dois tiveram horas. Um aceitou. E o outro que não aceitou, hein? Aí você pode dizer assim, não é porque ele foi ruim mesmo, não sei o quê. Sabe o que acontece? Por aí você tira, os filhos de Deus e os filhos de Satanás. Isso é bíblico. 1 João capítulo 3, verso 7. Sabe o que está escrito lá? Está escrito bem assim, os filhos de Deus e os filhos do maligno. E sabe o que acontece? Quem são filhos do maligno? Todo aquele que pratica a injustiça. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aí já no verso 8, o que diz? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Dá para você ver o tamanho do problema? Como é que a banda toca? Você pode até querer distorcer. Não, mas está vendo aí, Cristo distorceu. Cristo desfez as obras do diabo, destruiu as obras do diabo. Me diz uma coisa. Existe pecado ou não existe pecado? E a palavra do nosso Pai fala, se vê na prática do pecado é filho do diabo. Dá para você ver o tamanho do problema? E aí, o ladrão da cruz não aceitou a Cristo. Será que na hora da tua morte, se você relutar, vendo a podridão do pecado, será que na hora da morte você vai escolher a Cristo ou ao Satanás? Será que você vai morrer em paz? Você sabe que dia, que hora você vai morrer dormindo, acordado de tiro, de faca, queimado por aí afora? Será que você verdadeiramente vai ter tempo para se arrepender na hora da tua morte? Será? Estou olhando nos teus olhos, me responde, para a honra e glória de Deus. Não brinque com a tua salvação. Nós só temos essa oportunidade aqui, E lembra que Deus ou é dele ou é de Satanás. Não existe meio termo. Ou é dele ou é de Satanás. Hebreus, capítulo 3, verso 7 ao 8 e verso 15. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, assim como foi vossos pais no deserto, no dia da provocação. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, assim como fez os vossos pais no deserto, no dia da provocação. Dá para você ver o tamanho do problema? Lembra? Grava bem isso aqui para a honra de Deus. Mateus capítulo 10, verso 32 ao 33. Grava bem, para a honra de Deus. O que a palavra do nosso Pai fala para nós aí? The Great on Preachão. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. E aí, resumindo, The Great on Preaching, onde é que está isso aí? Revelation chapter 3, verse 5. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book
of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e de modo nenhum riscarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Que nós vamos estar assim, nessa mesma pegada, nessa mesma comunhão, para a honra e glória de Deus, amém? E aí, pegou a fita? Pegou, sei que pegou, para a honra e glória de Deus. Aí sabe o que é que acontece, nós vemos muito por aí afora? Sabe o que é que nós vemos muito por aí afora? Sabe o que é? Lembra que se eu espirrar, se eu tossir aqui, isso é para jogar vergonha dos jovens, dos velhos, por aí afora mesmo? Olha nos meus olhos aqui, para a honra e glória de Deus. Pega a fita para a honra e glória de Deus, amém? Olha nos meus olhos aqui, cor de mé, para a honra e glória de Deus. Tanto é que eu estou deixando a câmera, né, sempre assim, bem assim, ó, que é para vocês olhar assim, sai de my eyes, assim, ó, close my eyes, please. Mire zorro, meus olhos cor de mel, para a honra e glória de Deus, amém? Olha meus olhos aqui, pegou a fita? Porque nós vamos muito falar por aí afora, é uma seita maligna e perigosíssima e não sei o quê, como eu falei antes. Algum inscrito da nossa irmã ensina você a ser amigão do diabão? Algum inscrito dela ensina você a viver na prática do pecado? Fala para você viver na prática do pecado, para você amar o pecado? De jeito nenhum. Fala para você se santificar e você ficar bem longe do diabão, para você nem querer viver na prática do pecadinho, do pecadão. Então, se ela não ensina isso, se nós também não ensinamos isso, como é que nós somos uma igreja falsa, um povo falso, o evangelho falso? Hã? Desperta tu que dormes. Grava bem essa frase aqui, ó, para a honra e glória a Deus aqui, ó. Grava bem essa frase, desperta tu que dorme. Aqui, ó, Efésios capítulo 5, verso 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Porque aqui vai o quê, ó? Nós vamos para a eternidade. Aí, ó, Revelation chapter 22, verse 5. And there shall, grava bem isso aqui, ó. And there shall be no night there, and they need no candle, neither light of the sun, for the Lord God giveth them light. And they shall reign forever and ever. O que a palavra de Deus está falando para nós da igreja, Tom Prichão? Quem é que vai iluminar todo o globo terrestre quando voltar? O nosso eternão. Por isso que todos aqueles que estiverem na prática do pecado, quando Cristo voltar, só vai ver a luzona do rosto dele que vai iluminar todo o globo terrestre e vai, ó, morrer. E aí, ó, o que está escrito aí, ó? Apocalipse capítulo 22, verso 5. Então, presta atenção. E não haverá noite, isso aqui é na eternidade, ó. E não haverá noite, nem precisarão eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão com o eterno para os séculos dos séculos. Na tua Bíblia pode estar assim, ó, pelos séculos dos séculos. Esse é o desejo nosso, todos nós, que nós, meus irmãos, que nenhum de nós que se perca aqui, para nós, faça igual o The Great Preacher, do deitar ou levantar, ó. Para nós, ó, Senhor, me ajuda, Pai, para não viver na prática do pecado. Se viver na prática do pecado, já era. Lembra que o puxa-arrancão de orelha, se for um puxa-arranquinho, primeiro quem é que recebe aqui, ó? O pregador. Desperta do que dorme, para a honra e glória de Deus, amém? Vamos ver aqui, porque é uma seita maligna e perigosíssima e não sei o que, e vai por aí, vai, porque é tudo que o Satanás quer. Lembra que aquela lá é maldita, ela não aceitaram a Cristo como seu Salvador? E outra, detalhe, dentro do templo lá de Salomão, sim ou não? Perdidos dentro do templo de Salomão. Quem era que estava habitando lá dentro do templo de Salomão? Quem era? O próprio Satanás. Dá para vocês ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Me diz uma coisa, falava em Deus, não sei o que, isso, aquilo outro, mas os princípios, tá aí, se perderam nas escrituras e não aceitaram a Cristo como seu Salvador. E lembrando que eles, até hoje lá, é uma briga danada, é uma luta danada e tal, isso, aquilo outro. Graças ao nosso Pai, porque muitos judeus já estão aí, ó, se levantando, judeus e mais judeus aí que estão aceitando a Cristo, reconhecendo Ele como seu Salvador, como o nosso Yeshua Mashiach. E mataram o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá dá para você ver o tamanho do problema. Ou seja, e as igrejas por aí, lembra? Eles faziam sacrifício, danças, alaúde, botam assim a harpa, tudo num pacote só, queimavam o sacrifício, não sei o que, ofertas e tudo. Mas e aí? Estava adorando quem? Satanás. Dá para vocês ver o tamanho do problema? Desperta tu que dormes. Lembra?
Segunda aos Coríntios, capítulo 11, verso 14. Ora, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ele é sagaz.